Olá, eu sou o Nil Yonamini e essa é a comunicação do artigo Teodoro Nogueira e as Valsas Choro, contextualização e análise da Valsa Choro número 1, em parceria com o violonista Paulo Martelli. Ascendino Teodoro Nogueira, compositor do interior de São Paulo, está inserido dentro da Escola de Composição de Camargo Guarnieri. Sua obra abrange diversas formações. Temos 5 sinfonias, quartetos de cordas, música coral, canções e obras para diversos instrumentos solo. Dentre elas, uma extensa obra para violão. Segundo João Nogueira, seu filho, essa extensa obra é fruto das suas amizades. Teodoro tinha como grandes amigos Geraldo Ribeiro, Carlos Barbosa Lima e Ronuel Simões, sendo que os três incentivavam Teodoro a escrever para o instrumento. Dentre as obras para violão, Teodoro deixou um concertino para violão-orquestra e 4 ciclos para violão solo, os 12 improvisos, as 4 serestas, 5 valsas choro e 6 brasilianas. Além disso, Teodoro também deixou 2 transcrições de obras para piano, o Ponteio e o Canto Caipira número 5. Para a compreensão do ciclo 5 valsas choro, apresentaremos uma discussão sobre um suposto processo de surgimento e nacionalização da valsa, um artigo jornalístico escrito por Teodoro Nogueira sobre valsas, alguns exemplos de valsas choro dentro do repertório para violão e análise da valsa choro número 1 de Teodoro Nogueira. A origem da valsa é tema discutido até hoje e não possui um consenso. A maior parte das hipóteses tende para a proveniência em danças populares, com um embate sobre sua proveniência entre germânica e francesa. Para a nossa discussão, o que interessa é como esse gênero chegou ao Brasil e como se deu seu processo de nacionalização, popularização. Diversas pesquisas indicam para a chegada através da transferência da família real para o Brasil em 1808. Segundo Barbeitas, a migração da valsa para o repertório de músicos populares, como os chorões, e o seu contato com a modinha contribuíram para sua popularização. Barbeitas, em seu trabalho, apresenta um conceito da circularidade cultural. Determinada manifestação cultural não se desenvolve através de uma continuidade linear. O que ocorre são movimentos culturais que percorrem os diversos segmentos sociais e ambos se influenciam. Considerando a valsa a partir desse ponto de vista, o tráfico entre camadas sociais e compositores eruditos resulta um movimento de influências múltiplas, com grande produção em ambas as vertentes. O termo valsa brasileira resume, portanto, o processo de influências no qual os chorões foram os maiores responsáveis pelo abrasileiramento da valsa. Segundo Kiefer, o termo valsa brasileira possui diversas ramificações. Em obras de compositores encontramos títulos tais como valsas de esquina, valsa choro, valsa suburbana, valsinha brasileira. O termo choro, ainda segundo o pesquisador Kiefer, possuía 2 significados principais. Um deles representava o modo típico de tocar polcas, modinhas e valsas. O outro denominava o próprio conjunto instrumental, formado principalmente por flauta, cavaquinho e violão. A valsa choro, nosso objeto de pesquisa, teve como principal influência a prática dos chorões, com destaque para a prevalência da estrutura formal tripartida A, B, A, o virtuosismo instrumental com arpejos, saltos e movimentos por grau conjunto, e o característico acompanhamento com baixo melódico, a famosa baixaria. Em busca de uma compreensão mais ampla sobre a valsa choro, trazemos para a discussão um artigo do próprio Teodoro Nogueira, intitulado O Longo Caminho da Valsa do Choro. Nesse artigo, Teodoro apresenta um suposto processo histórico do surgimento da valsa. Acredita que a sua origem é alemã, sempre em compasso ternário simples. Teodoro também, nesse artigo, deixa muito clara sua admiração pelo compositor Johann Strauss Jr. Finalizada a parte que trata especificamente da valsa, Teodoro parte a abordar o termo choro. Ele apresenta 3 significados que para ele tinha dentro do contexto da música brasileira. O primeiro define uma reunião de vários músicos tocando danças populares. O segundo é considerado sinônimo de valsa. E por último, o choro que se aproxima do machixe nos moldes de Ernesto Nazaré. Teodoro, nesse artigo, define 2 tipos de valsas choro, a cabocla e a urbana. A cabocla é simples, pesadona e rústica. O instrumental em geral é sanfona, violão e clarineta. O acompanhamento sem notas de passagem. Como diz o chorista, na base do quem quer pão. Era a orquestra de dança da roça. Quase sempre o sanfoneiro ou clarinetistas eram italianos. A urbana é romântica, cheia de rubatos à maneira de Chopin. A baixaria movimentada, a melodia contraponteada pela flauta com trinados, arpejos e escalas cromáticas. O instrumental varia muito, em geral é composto de flauta, violino, violão e cavaquinho. É uma valsa para ser ouvida.
Em planos gerais, pensando no repertório violonístico, podemos compreender a valsa choro como uma obra que mantém o compasso da valsa europeia e privilegia a forma ternária ou a forma rondó e que tenta emular a sonoridade dos grupos dos chorões, desenvolvendo o baixo movimentado e as passagens virtuosísticas da flauta. A importância da valsa choro chamou a atenção de dois grandes compositores que se dedicaram à composição desse gênero para o violão, Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. Villa-Lobos, em 1912, compôs a valsa choro que integra a suíte popular brasileira. Formalmente, essa peça mantém-se de acordo com a tradição em uma forma rondó, e no acompanhamento apresenta uma estrutura tradicional da valsa. Camargo Guarnieri, por sua vez, foi autor de duas valsas choro. As duas possuem certas características em comum: forma ternária, tonalidade menor, uso de cromatismo e movimentos ativos no baixo. Acerca do acompanhamento, Villa-Lobos se mantém muito mais próximo da tradição. Já Camargo Guarnieri, na sua valsa número 1, apresenta alguns resquícios do acompanhamento tradicional com a repetição dos tempos 2 e 3. Já na sua valsa número 2, esse elemento está quase eliminado. O ciclo 5 Valsas Choro de Teodoro Nogueira foi composto entre 1955 e 1960. A única valsa desse ciclo que foi gravada foi a número 4 pelo violonista Milton Nunes. Apesar da grande admiração por Strauss Jr., percebemos que essas valsas choro não foram idealizadas para serem dançadas, são valsas estilizadas. Nossa compreensão está de acordo com a visão do violonista Fábio Zanon, que em programa de rádio declarou que esse ciclo era algo para ser ouvido por alguém. Portanto, conforme essa compreensão, aliada à descrição apresentada por Nogueira dos tipos de valsa, choro, aproximamos essas peças com o tipo de valsa choro urbana. Do ponto de vista do intérprete, esta constatação abre um espaço para um grande uso de rubatos. A valsa choro número 1, intitulada Vagaroso, foi composta em 1959. Formalmente podemos dividir essa peça em 3 sessões. As 2 primeiras sessões nos sugerem que estamos em sol sustenido menor, mas ao final Nogueira apresenta uma resolução que se aproxima de si maior, sua relativa maior. A valsa choro número 1 pode ser compreendida através de um pensamento composicional derivado de um trabalho motívico. Dentre os principais teóricos que apresentam um pensamento motívico, utilizaremos como nosso interlocutor teórico Rudolf Heth, que em seu livro The Thematic Process in Music apresenta no capítulo Various Categories of Transformation os mais diversos procedimentos utilizados para variar um tema ou um motivo. Desta obra utilizaremos as seguintes definições: interversão, supressão motívica, mudança métrica, inversão e variação rítmica. A interversão é um termo cunhado por Heth, e segundo ele, esse procedimento é caracterizado pelo rearranjamento da ordem das notas do motivo. No primeiro compasso da valsa choro número 1, Teodoro Nogueira apresenta o motivo principal, gerador das variações que acontecerão ao decorrer da peça, formada por uma linha em graus conjuntos por semínimas, dentro de um âmbito intervalar de terça, com predominância do movimento descendente para a resolução. Dentro da seção A, temos o motivo principal variado 3 vezes, por meio da concatenação dos seguintes procedimentos: interversão, supressão motívica e mudança métrica. O procedimento da interversão ocorre pelo rearranjamento das notas dentro de uma terça. A supressão motívica ocorre pela eliminação de uma das semínimas, e isso acarreta uma mudança métrica. No motivo original, a resolução da frase ocorria em um tempo fraco, e com essa variação temos o repouso em um tempo forte agora. A seção B apresenta a exploração de um aparente novo motivo. Uma análise acurada aponta que esse motivo pode ser compreendido como uma variação mais distante do motivo inicial. Para chegar a essa transfiguração motívica, Nogueira utilizou os seguintes procedimentos: inversão e variação rítmica. Nesse motivo, a inversão incide sobre a bordadura. Originalmente tínhamos uma bordadura superior e agora a bordadura é inferior. A variação rítmica se manifesta pelo uso exclusivo de colcheias. Essa nova estrutura na seção B será reiterada por 15 vezes. Sendo que nas aparições 6, 9 e 11 temos uma pequena alteração melódica, resultante de um salto que precede o movimento descendente. Como podemos observar, em alguma dessas 15 aparições temos elas em compassos sequenciais, resultando em um procedimento conhecido como sequência melódica, característico tanto do repertório erudito quanto popular. A aparição número 7 merece um destaque. Ela é apresentada em terças paralelas, que traz à lembrança o idiomatismo da viola caipira.
As terças paralelas em Teodoro Nogueira se tornaram uma de suas marcas registradas, resultando em um universo sonoro voltado praticamente ao folclore paulista, em particular a chamada música caipira. Na seção A linha, Nogueira retoma as variações mais diretas do motivo inicial e utiliza os seguintes procedimentos: interversão, transposição e ampliação do âmbito intervalar. Nessa seção teremos o motivo variado por 4 vezes. As duas primeiras utilizarão a interversão, mantendo as notas dentro de uma terça. A terceira variação apresenta o motivo em sua estrutura original, transposta uma terça acima. E a última variação ocorre através da ampliação do âmbito intervalar, no qual o movimento descendente chega em uma quarta. Importante destacar, nas variações da seção A', que o movimento realizado pela voz inferior é um movimento ativo, elemento característico, a baixaria, fruto da influência dos chorões. O presente trabalho abordou as valsas choro, com o propósito de apresentar um diálogo entre uma perspectiva histórica, observando as principais influências do meio popular sobre compositores eruditos que se dedicaram a esse gênero, e uma análise com base em ferramentas teóricas, tendo como objetivo final a criação de uma conexão entre a teoria e a prática musical. Acreditamos que a análise e a prática andam de mãos juntas. A escolha da obra de Nogueira tem a intenção de colaborar e acrescentar informações e perspectivas para as áreas da performance e análise sobre um dos compositores que possui uma das mais extensas obras para o violão. Concluímos que Teodoro Nogueira é um dos grandes compositores para o repertório do violão brasileiro, merecedor de muitos estudos, pesquisa e divulgação de suas obras. Para finalizar essa comunicação, deixo uma interpretação da Valsa Choro número 1, gravada com exclusividade para o Congresso nas Nuvens. Muito obrigado.